Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu passei um texto errado, é do versículo 10. Vou pedir que corrija, não do 1, mas do 10 ao 15. Lucas 8, um texto bastante conhecido, uma das parábolas muito conhecidas. Lucas capítulo 8, eu leio a partir do verso 10, que diz assim: ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Pai querido, fala ao nosso coração e sejas glorificado, e que essa palavra, assim como tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, que também tudo isso dê fruto, Senhor. Dê fruto, Pai, e que o fruto glorifique o Teu nome. Fala conosco, revela-nos aquilo que está oculto aos nossos olhos, e sejas glorificado. Nós te damos graças pela vida da Tarsila, mais um ano de vida desta jovem, desta moça preciosa, amada pela sua família, sua casa, e por nós que fazemos parte da igreja. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor dê muitos anos de vida a ela, que o Senhor a abençoe em todas as áreas da sua vida. Nós te somos gratos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto que fala da pregação, fala da conversão, fala de novo convertido. Mas com um tempinho que eu tenho como um pastor e o meu relacionamento com as pessoas, eu de vez em quando eu fico pensando assim, mas por que alguns de nós que temos recebido muita semeadura de Deus na nossa vida, por que nós não produzimos frutos? Eu não sei se você já teve assim esse tipo de pensamento. Poxa, tem uma expressão popular, né? Parece que eu estou malhando no ferro frio, né? Eu faço várias coisas, eu tenho buscado a Deus de muitas maneiras, eu tenho praticado coisas que eu não praticava, eu tenho obedecido a palavra de Deus, mas parece que não acontece fruto, porque às vezes nós nos excluímos desse processo que está aqui, de uma certa, eu diria, dessas nuances, né? Os ataques que aquela semente sofreram. E parece que todas as sementes que nós já recebemos na nossa vida, parece que elas não têm mais ataque, porque você já é crente há 10 anos, porque você já é crente há um tempo. Então, eu quero, assim, caminhar com você e fazer algumas perguntas para você pensar. A primeira é: você acha que você tem a vida que você merece? Se você pudesse escolher como seria a sua vida, se você pudesse escolher, como é que a sua vida seria? A sua vida seria exatamente como ela é,
Mas se você pudesse escolher, ela seria completamente diferente, ou ela seria muito diferente, ou ela seria um pouco diferente. Se você pudesse escolher, como que seria a sua vida? Que tipo de escolhas você faria? Você consegue enxergar algo em sua vida que seja fruto de algo da sua própria semente, da semente que você mesmo semeou na sua vida? Porque você sabe disso, né? Você entende isso, que há muitas sementes que nós semeamos na nossa vida. Nós fazemos isso, temos essa prática através das nossas escolhas, das escolhas que nós fazemos. Como você pensa, acha, imagina, deveria ser a sua vida financeira? Como você acha que deveria ser a sua vida emocional? Como você acredita, acha que deveria ser a sua vida familiar? Talvez a gente possa continuar com tantas perguntas assim, você nem deu tempo para pensar muito na primeira, eu já falei mais uma meia dúzia de pensamentos, não é? Mas, dentro desses pensamentos sobre essas coisas, será que você acredita, hoje, passado esse tempo, passada a experiência de vida que você tem, nessa idade que você tem, tanto física, fisiológica, como a sua idade espiritual, você acredita na possibilidade de ter a vida ainda que você julga merecer? Alguns de nós, talvez hoje, tenham assim, não, agora eu tocar a bola, o meu tempo para pensar nisso já passou, eu não tenho mais tempo, para acreditar na possibilidade de pensar, na possibilidade de ter a vida que eu acho que eu mereço, não é? Alguns de nós tomamos decisões simples, né? Muitas delas atreladas às nossas escolhas, não é? Eu vou fazer isso porque eu mereço, eu vou comprar isso porque eu mereço, não é? Eu vou comprar uma coisa para mim, chega de miserê. A gente devia ficar comprando as coisas mais baratas para a gente, para poder ter mais para investir na vida do filho, na vida da família, para ter as coisas comuns. Mas tem uma hora que fala assim, eu vou fazer o que eu mereço, porque eu mereço. Queridos, é verdade e é inegável na minha vida e na sua vida o fato de que algumas situações da nossa vida, elas são irremediáveis. Em outras palavras, elas são do jeito que são. Existem algumas situações para as quais não existe uma possibilidade de mudança. Nós ficamos assim, se eu pudesse voltar. Eu já ouvi de um homem que eu respeito, um amigo, ele fazer um tipo de meia-culpa, dizendo, eu fiz tudo errado, eu fiz muita coisa errada, no sentido não de pecar, mas no sentido das escolhas, no sentido da administração da sua vida, né? Aí nós ficamos com aquele pensamento assim, se eu pudesse voltar atrás. Não pode, não volta, não dá, não é? Então, existem algumas situações para as quais não existe a possibilidade de mudança. Não se pode negar o fato, por exemplo, de que ninguém escolhe o lugar onde a pessoa nasceu. Você não pode mudar isso, né? Hoje, muita gente vive com um sentimento assim, que azar que eu dei, por que eu fui nascer no Brasil? E aí vai, em Duque de Caxias. Rapaz, se eu encontro essa cegonha que me largou aqui, eu ia matar elas. Não se pode,
por exemplo, negar o fato de que não se escolhe isso. Ou nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos e nem nós escolhemos a família. Nós não escolhemos a família que nós temos. Claro, pai e mãe. Porque o marido foi você que escolheu, irmão. A esposa foi você que escolheu. Mas é só isso. Os filhos a gente não escolhe. A gente tem aqueles que a gente tem. Não é verdade? O máximo que você pode fazer é como eu fiz com a minha neta, orar para o cabelo dela nascer igual da mãe. Mas do resto não tem como. Algumas pessoas creem que a vida humana, em função disso que eu acabei de dizer para você, algumas pessoas acreditam que a vida humana é destinada ou para o sucesso ou para o fracasso. Tipo assim, tu nasceu no Brasil, subdesenvolvido, na Baixada Fluminense, ou na Zona Sul de São Paulo, então você é isso aí. Tu está fadado para o fracasso, tu está fadado para o miserê, para a dificuldade até o final da sua vida. Não é? Que sucesso ou fracasso tem essa dependência do lugar e da família onde você nasceu. Certas pessoas são privilegiadas, nasceram numa família, têm mais oportunidades, têm mais chance de alcançar o sucesso. Como que alguém vai alcançar o sucesso nascendo numa família que o pai tem problema, o pai é alcoólatra, a mãe não sei o que lá, foi abandonado, foi criado de casa em casa? Quantas pessoas nesse meu caminho como um pastor, eu já conversei, já conheço história de tanta gente assim, não é? Nunca vou esquecer uma menina, hoje já é avó, minha filha, num sentido pastoral, quando ela me contou que ela foi criada na casa das pessoas, ela tinha mãe, tem mãe ainda, mas ela foi criada na casa de uma senhora que tratava muito bem. Ela quase se descontrolou me contando que aquela senhora, numa boa casa, morava em Belo Horizonte, numa boa casa, uma pessoa de um recurso, de uma casa confortável, obrigava ela a sair da casa, a andar no quintal, no quintal dos fundos, e ir num banheirinho, tomar um banho frio. Não permitia que ela tomava um banho de água quente. E quando ela me contou isso, ela estava aos prantos, numa agonia, tamanha a dor de tal lembrança. Então, poxa, como é que uma pessoa dessa vai ter uma vida de um jeito, com uma história dessa? Não é assim? Então, algumas pessoas creem que a vida humana é destinada ou para o sucesso, ou para o fracasso, dependendo do lugar, do país, da cidade, da família aonde aquela pessoa nasceu. Muitos entendem que estão debaixo de uma força determinante que os conduz para situações das quais constantemente estão fugindo. Poxa, parece que por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, por mais que eu queira, por mais que eu peça a Deus até, e tem muitas pessoas que recorrem a Deus, vão para Deus, buscam a Deus, porque eles querem, o pensamento imediato não é nem a eternidade e o inferno, mas é o inferno aqui na terra. Mas é um inferno de histórico de vida, de nascimento, de falta de provisão de todas as áreas. A Bíblia, ela fala, e eu uso essa expressão porque é assim que eu entendo, seriamente. A Bíblia não fala folcloricamente, a Bíblia não fala assim, não, a Bíblia fala seriamente sobre a lei da semeadura. E a seriedade da lei está quando Jesus começa a falar da lei, dizendo assim: não se engane, de Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Você pode dar uma pausinha aí na sua mente, nos seus pensamentos, e parar e voltar, hoje é quinta-feira, e pensar um pouquinho o que você semeou de segunda-feira até hoje, para você mesmo. Será que de segunda para hoje você semeou coisas do Espírito? O que você semeou? Pare para pensar o quanto de carne você semeou. A gente precisa, de uma certa maneira, e eu também, todos nós, assim, romper com a nossa carne. Parar de bater papo com a gente mesmo, parar de conversar muito com a nossa carne, parar de dar muita atenção à nossa carne, ao nosso coração enganoso, corrupto. Nós precisamos mais, né? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quantos de nós nos enchemos do Espírito Santo segunda-feira, terça, quarta? Quantos? Não é? Então, a vida da gente, querido, isso que eu quero lhe dizer nessa noite, é uma grande semeadura. A nossa vida é uma grande semeadura. Todos os dias algo cresce em nós. Todos os dias algo frutifica, floresce, germina em nós, fruto de alguma semente. A lei do plantio funciona muito bem na nossa experiência de vida. E aí eu volto a algumas perguntas para você. Que tipo de semente você tem lançado dentro de si mesmo? Quais são as sementes que você tem lançado dentro de você? Essa palavra pode ser perguntada de outras maneiras. Qual é a semente que você tem abraçado? Quais as coisas que você tem retido? Quais as coisas que você tem conservado dentro de você? Que você tem enterrado, interiorizado, colocado para dentro. Quais são as coisas que você tem lançado para dentro de si mesmo? E quais as coisas que você tem lançado para as pessoas ao seu redor? Qual foi as sementes que você lançou sobre a sua casa de segunda-feira para cá? Nos seus filhos, no seu marido, em você mesmo, né? Já falei. Quantas sementes, vou usar essa expressão para tentar explicar, quantas sementes positivas você lançou nos últimos dias? Lá estamos nós, com a greve dos caminhoneiros. Eu não estou entrando no mérito que ela é justa, é devida, está todo mundo tem orado pelo Brasil e temos que orar pelo Brasil. Fico me perguntando, nós estamos à beira de quê? Não é? Parece que cada dia mais tem uma convulsão, não é? E o que vai acontecer? Mas tirando esse aspecto, não estou entrando nesse aspecto, estou entrando no aspecto pessoal, individual. Aí nós estamos aí, na greve do caminhoneiro, imposto, e não sei o que lá, aí você começa a fazer conta. Eu tenho uma agenda bem exigente, vou pregar num monte de lugar, sábado, encontro de casais, e eu comecei a fazer conta, falei, caramba, como é que vai ser esse negócio? Eu tenho que arrumar gasolina. Estou pensando aqui, se cada um de vocês me derem 1 litro de gasolina, eu consigo encher o tanque do meu carro. Ouviu bem o que eu falei? Não falei se cada um de vocês me venderem, eu falei se cada um de vocês me derem. O seu silêncio foi assim amoroso, me senti amparado. Então estamos lá, é greve. Tem coisas que predominam. Quanto que você traz para dentro de você disso, quanta semente você retém do noticiário, mas atribulado você fica, perturbado você fica. Alguém
me ligou para listar algumas igrejas que resolveram fechar a igreja hoje por causa da greve. Alguém ligou para mim, fiquei sabendo que a igreja tal avisou que não vai ter culto porque não é greve. E essa pessoa falou assim: graças a Deus pela escola que eu tenho na Nova Vida. Não é? Eu nem estou dizendo que nós não podemos amanhã cancelar um culto por alguma coisa, mas não por causa da dificuldade, não tem o culto. Graças a Deus pela sua vida. Eu vejo que você é crente, você veio aqui hoje, né? Mas se nós estivéssemos aqui com 10 pessoas, o culto abençoado é o culto que tem a presença do Senhor, esse é o culto abençoado. Então, é importante você saber que a sua semente fará diferença sempre na sua vida e fará diferença na vida de alguém. Uma palavra de estímulo. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de estímulo para o seu marido? Olha isso, rapaz, olha isso, olha isso. Olha esse cabelo. Olha essa pança. Olha esse chulé. Olha esse ronco. Parecia um porco selvagem. O cara acorda com esse tipo de conversa e vice-versa. Uma palavra de estímulo, um pequeno elogio, algo que com certeza vai ser importante, algo que vai ser importante. Seu colega, pare e pense, o que você semeia no seu trabalho? Não é? Se isso acontece com você, espero que não, mas se você chega no seu trabalho, o pessoal, lá vem aqui. Não dá, irmão. Tem gente que não é verdade? Não é preconceito, não, é que é barra pesada você aguentar. Se você tem que fugir, porque senão você fica deprimido, senão você recebe uma carga tão pesada, que você quer fugir, né? Lá vem o crente. Tem crente que no trabalho manda fogo, o manda-fogo dele amaldiçoa. Olha, você vai para o inferno, Deus vai te punir, né? Nunca tem uma palavra, nunca fala do amor de Deus. Por que você não fala do amor de Deus? Ao invés de querer consertar a pessoa, às vezes você só lança, você não estimula ninguém, você não encoraja ninguém, você não ajuda. Vai lá. Eu já falei isso aqui, fala lá para o teu colega de trabalho, está atribulado. Rapaz, onde tu mora, eu vou te pegar em casa. Domingo eu vou lá te pegar. Vou lá pegar você, 6 horas, eu vou te pegar lá, vou te levar lá na igreja, para você, vai ser uma bênção. Não é? Leva ele para celebrar, depois leva na cantina, paga uma cantina para ele aqui na igreja. Pelo menos se a mensagem for ruim, pelo menos ele come alguma coisa boa, não é verdade? Nesse texto nós encontramos Jesus contando uma parábola sobre a lei da semeadura. E aí, eu não tenho tempo, eu não quero me alongar, eu quero dizer tudo que eu escrevi para dizer. Então, dentro desse entendimento da semeadura, é uma palavra para mim e para você, existem aqueles que se deixam vencer por no caminho, se deixam, porque a palavra aqui, o semeador, a semear, no caminho, cita o trajeto, cita o caminho. Isso é uma referência à nossa vida. Eu já falei isso aqui, não é? O meu caminho é a minha vida, não é? Uma alusão ao caminho, o caminho que eu andei, eu olho para trás, eu vejo o caminho que eu andei, é o resumo da minha vida, o meu caminho. A mulher que eu me casei, a vida que eu vivi, onde eu trabalhei, o meu caminho foi esse. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Qual é o caminho que você vai entregar ao Senhor? De que a Bíblia está falando? Da sua vida. Entrega o caminho, confia nele, e ele vai fazer
Ele vai guiar, Ele vai levar você. Então existe aqueles, segundo a narrativa de Jesus, aqueles que se deixam vencer no caminho por uma outra palavra que não a palavra, que não a palavra de Deus, que não a Bíblia. Se você ler aí o texto, se você voltar lá para a sua Bíblia, ou abrir a Bíblia, você vai ver que no versículo 5, que nós não lemos, diz assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. No versículo 12, não é? Há uma explicação. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Essa palavra, para você que já foi salvo, e para mim que já foi salvo, ela pode ser aplicada também. Não mais no sentido da salvação, mas no sentido do meu caminho, das coisas da minha vida. Quantas vezes Deus coloca no meu coração a sua palavra, ou a palavra de Deus, mas o diabo, ele ainda vem para roubar aquela palavra, para afirmar uma outra palavra em cima daquela palavra, para desbancar a palavra. A palavra foi pisada, desprezada, ignorada, rejeitada. Esta atitude pode e tem uma origem maligna. Então eu tenho que estar atento, você tem que estar atento. Quantas vezes você chegou nesta igreja, se você é membro desta igreja, e você ouviu uma pregação, Deus falou no seu coração, mas você não percebeu que no processo, nos dias seguintes, na semana seguinte, essa palavra foi pisada. Essa palavra você foi pressionado para se esquecer dela, para rejeitá-la. E um outro pensamento ocupou aquele lugar. Uma outra verdade ocupou aquele lugar. Você abandonou aquilo para dizer: não, isso não, é melhor assim. Não, eu não posso esperar algo desse tipo. A semente de Deus, toda semente de Deus na sua vida, irmão, e na minha vida, visa a nossa libertação. E porque o diabo deseja manter as pessoas escravizadas, ele tenta roubar esta semente por um conhecimento inútil, por um ensinamento inútil, inoperante, improdutivo. Versículo 13 me mostra que existem aqueles que perdem a palavra na hora de uma provação. Versículo 13. Em outros casos, o que acontece é que a palavra afeta as emoções, alegra, porém não penetra no íntimo, não entra para o coração, não se enraiza. É uma fé que funciona apenas num determinado tempo, mas na hora de uma provação qualquer, desviam, esfriam, esquece. Esse ensino sobre a semeadura, podemos aprender que existem no nosso meio, de uma maneira mais ampla, aqueles que perdem a palavra por ambição. Ambição. Já se falou tanto, tanto já rejeitaram e tanto já aplaudiram, alguns até chamam de famigerada doutrina da prosperidade. Às vezes a gente perde a semente de Deus por causa dessa ambição, o desejo de ter e de ter e de ter. Diz aí o versículo 14: assim caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações. Interessante. Tu já pensou aqui em ter riqueza para sair do sufoco? Né? Já pensou, irmão? Os mais espirituais pensam assim: já pensou se eu recebesse uma herança? Os lusco-fuscos pensam assim: já pensou se eu ganhar na Mega Sena? Alguém, para ter esperança de ganhar na Mega Sena, tem que ter a disposição de jogar. Eu nem me interesso pelo resultado da Mega Sena,
Eu nem quero saber se ganhou um, se ganhou dois, porque eu não tenho nenhuma esperança nisso, eu não jogo, eu não compro bilhete, eu não estudo. Né? Mas, às vezes a gente pode ter uma esperança assim, né? A gente ouve as histórias, vê no jornal, fulano ganhou, tal. Aí você vai, pô, se eu ganhasse essa grana, poxa, não ia ter mais as preocupações que eu tenho. Mas aí Jesus falou assim: são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas. As riquezas sufocam tanto quanto as preocupações. E pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Então, há daqueles no nosso arraial, no nosso meio evangélico, de um modo maior, mais lato senso do que aqui a congregação desta igreja, existem aqueles que se deixam perder, se deixam afastar, perdem a sua fé por causa dessa ambição, não é? Por causa dessa ambição tão que tem uma distinção, né, entre você ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa abençoada, mas a ambição nunca basta, nunca basta. Para um ambicioso tudo não é suficiente, né? Por mais que tenha, sempre quer ter mais. Por mais que tenha, o triplo é necessário, e depois do triplo, mais triplo. A ambição é uma prisão, é um desfiguramento da vida muito grande. Existem aqueles que perdem a semente, a palavra, a verdade, pela ambição. Os deleites do mundo, tem muita coisa boa no mundo, não, irmão? Puxa vida, os deleites do mundo, as coisas boas, não é? Que impedem o nosso crescimento, são arrancados do pé antes que amadureçam. A palavra, a promessa é arrancada da nossa vida. Existem aqueles, eu quero terminar 9h, existem aqueles que insistem em regar a palavra de Deus aqui nessa narrativa. Um detalhe interessante nesta parábola é que todas as sementes são semeadas pelo ouvido. Há muitos anos atrás, muito tempo atrás mesmo, mais de 20 anos, eu preguei uma mensagem sobre esse texto, dessa perspectiva, da minha... Como é que é? Né? Comecei olhando esse texto e falei assim, pô, mas que semeador é esse? Botando a culpa no semeador. Que semeador é esse? O semeador saiu a semear. Então, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu sobre os espinhos. Eu falei assim, pô, que semeador é esse? Semeador? Semeia de qualquer jeito? Também você quer que frute? Como é que vai dar certo essa semente? Semeia de qualquer jeito. Mas quando você vai ouvir a explicação da parábola, você sabe que ele não semeou errado, porque todos os exemplos são aqueles que ouvem. Todos ouvem. Aquele que caiu são aqueles que ouvem, mas o problema foi a tentação, o problema foi o diabo, o problema foi a vida, o problema foi a riqueza, o problema foi a ambição. Todos ouvem. Então, a semente, todo mundo ouviu a mesma mensagem. Aquele que ouve de bom grado, aquele que retém no coração, aqueles que com perseverança, aqueles que cuidam da semente, que regam a semente, então essas frutificam. Essas dão fruto. Essas geram uma qualidade de vida. Essas geram aquela qualidade de vida por causa daquilo que é semeado no seu coração e por aquilo também que a gente semeia. Ao fazer as perguntas que eu fiz, é importante que nós vejamos a semeadura como uma das armas mais poderosas da nossa vida. Então, amém.
Então, preciso que a gente veja isso, né? Nós parece que vivemos uma geração que quer colher o que não semeia. Quando você não semeia, você está no caminho da frustração mesmo. Vai ficar frustrado. Nunca vai. Você não rega, você não lança, você não crê. Então, a pergunta volta mais uma vez: o que você, por exemplo, vê? Quanto tempo você tem? Meu irmão, eu estou falando aqui, meu irmão. Então, vê um diácono aqui para ajudar o nosso irmão aqui. Vê lá para mim. Aqui na igreja tem uma regra, meu irmão. O irmão se aquieta e ouve, para o irmão continuar sentado aqui dentro, tá bom? O irmão está semeando uma coisa, o irmão vai colher, não tem falha. Então, a pergunta é: será que você vê, o que de Deus brota na sua vida? De tudo que Deus semeou em você, o que está brotando na sua vida? Por que tudo que Deus semeou em você tem coisa que não está brotando? Por quê? Não é? Você saberia dizer? Você saberia dizer aquilo que Deus tem semeado na sua vida? Então a pergunta: o que eu vejo de Deus que brota na minha vida? Porque as coisas da nossa carne a gente vê. A gente está sempre vendo as nossas decisões, as nossas, né? Quais são os frutos de Deus, da minha relação com Deus, da minha, né? Hoje nós vivemos uma certa desfiguração de muitos cristãos, não é? E às vezes eu tenho muitas perplexidades, né? Fora as que eu tenho comigo mesmo. Eu tenho perplexidade com muita coisa que eu vejo, que eu ouço, que eu escuto. E aí fica perguntando assim: mas cadê o que Deus semeou? Por que não sai isso? Por que não aparece esse fruto na vida da pessoa? Aparece o fruto, outro fruto. Aparece o fruto do inimigo que foi roubado, a semente da verdade. Aparece o outro fruto, aparece o fruto da ambição na vida daquela pessoa que está na casa de Deus. E aí, quando vem o problema, a dificuldade, a tempestade, há uma insegurança, há uma desorientação, há uma fraqueza, né? Há sempre uma frustração. Não, é melhor desistir, porque olha aí, sem a gente parar e olhar para a nossa vida, né? Com esse sentimento, ver as coisas de Deus. É claro que quando se converteu e você mudou de vida, você sabe que foi Deus. Isso é a mudança que opera, é Deus, porque Deus está fazendo na minha vida, a paz que Deus me dá, a alegria que Deus me dá, tudo que Deus me dá. Fantástico, é coisa de Deus, isso é obra de Deus. A gente até fala para a pessoa: menina, mas você está diferente, foi Deus, tal. Mas passa um tempo, hoje, agora, o que você vê na sua vida que frutificou do que Deus semeou na sua vida? De tudo que Deus já semeou na sua vida. Da sua palavra, da sua presença, da presença do Espírito Santo, das experiências que você teve com Deus. E aí? Então eu queria estimular você, dizer para você: tempo tão pequeno aqui à noite, durante a semana, nós chegamos aqui cansados, amanhã a vida segue, mas a gente tem que entender que a semeadura é uma arma poderosa. Você pode ter sido desfavorável de um jeito, mas se você crer e você semear na sua vida, a sua vida é transformada. As sementes são coisas mais poderosas da terra, e nós temos que ter essa disposição de fazer, não é? Ao invés de ficar chorando, nós temos que nos lançar, nós temos que crer, temos que confiar em Deus. Ao mesmo tempo, olhe para você e pense: poxa vida, quanto tempo que você tem que você é um cristão? Quanto tempo que você tem que você serve a Deus? Quanto tempo que tanta coisa que você tem? O que floresce na sua vida? Às vezes a gente está pior do que às vezes até um incrédulo. Às vezes há mais virtudes em alguns incrédulos do que é na nossa vida, né? E não estou dizendo para você olhar na vida do outro, né? Há muita gente que fala muita coisa
assim, né? Eu acho que nós precisamos ter sabedoria para falar certas coisas. Tem muita gente que fala de... Hoje é muito comum se bater na religiosidade, né? A religião não faz nada, a religião, tarará, tarará, é Cristo. Está certo isso. Amém, claro que é Jesus que transforma. É claro que a religiosidade... Mas nós temos que ter um certo entendimento. Às vezes a pessoa fala uma coisa, né? E é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Então, vamos ficar de pé. Queria que você curvasse sua cabeça, queria que você olhasse para você mesmo, para o seu coração. Às vezes nós precisamos assim, a gente precisa dar uma